Boa noite, hoje é dia 1 de julho e vamos para o nosso devocional da noite, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional, agradeço por estar conosco nessa noite. Amém. 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 Então vamos lá para o nosso devocional da noite, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Gênesis. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, autor e período da escrita, circunstância da escrita, desde os tempos pré-cristãos, a autoria da Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia têm sido atribuídos a Moisés, um líder israelita enormemente influente do segundo milênio antes de Cristo, com um passado egípcio aristocrático. Embora Gênesis seja tecnicamente anônimo, o Antigo e o Novo Testamento unanimamente reconhecem Moisés como autor da Torá. Ao mesmo tempo, evidências em Gênesis sugerem que pequenas mudanças editoriais que datam dos tempos antigos foram inseridos no texto. Exemplos incluem a menção de Dan, uma cidade que não foi nomeada até os dias de Juízes, e o uso de uma frase que pressupunha a existência de reis israelitas. A Torá, um termo hebraico para a lei, era visto como uma só unidade até pelo menos o século II a.C. Algum tempo antes do nascimento de Cristo, a Torá foi dividida em 5 livros independentes, sendo chamados mais tarde de Pentateuco, literalmente 5 embarcações. Gênesis, o primeiro livro da Torá, traz tanto a história universal da humanidade quanto a história patriarcal da nação de Israel. A primeira seção do livro, do capítulo 1 ao 11, traz uma história comumente chamada de história primitiva, mostrando como toda a humanidade é descendente de apenas um casal e se tornou pecadora. A segunda seção, do capítulo 12 ao 50, é uma história mais específica, comumente conhecida como história patriarcal, e concentra-se no pacto que Deus fez com Abraão e seus descendentes, Isaque, Jacó e seus 12 filhos. O livro de Gênesis desdobra o plano de Deus para abençoar e redimir a humanidade através dos descendentes de Abraão. No final, há o relato dos eventos que levaram os israelitas à terra do Egito. Contribuição para a Bíblia. Gênesis estabelece as bases para todas as outras coisas que lemos e experimentamos nas Escrituras. Através dele, entendemos de onde viemos, como chegamos ao estado decaído em que nos encontramos e o início do trabalho gracioso de Deus em nosso favor. Gênesis revela o propósito original de Deus para a humanidade. O primeiro livro da Bíblia fornece o fundamento a partir de qual entendemos o pacto de Deus com Israel, que foi estabelecido com a entrega da lei. Para a comunidade israelita, as histórias das origens da humanidade, do pecado e do relacionamento de pacto com Deus os ajudaram a entender por que ele lhes deu a lei. Estrutura. Gênesis é principalmente uma narrativa. De ponto de vista narrativo, Deus é o único verdadeiro herói da Bíblia, e este livro tem o privilégio distinto de apresentá-lo. Deus é o primeiro sujeito de um verbo do livro e é mencionado com mais frequência do que qualquer outro personagem da Bíblia. O conteúdo dos primeiros 11 capítulos é distinto dos conteúdos das histórias patriarcais no capítulo 12 ao 50. O principal elemento de coesão textual é a frase "Essas são as gerações de". A frase é mais ampla em significado do que um simples registro de gerações. Refere-se, antes mais nada, a um registro narrativo. Isto era uma prática comum nos escritos orientais. Essa frase também serve como uma ligação entre a pessoa principal da narrativa anterior e a pessoa mencionada no texto seguinte. Gênesis poderia ser descrito
como uma genealogia histórica que une a criação e a história humana em um contínuo. Spurgeon, em Gênesis, no princípio, quando esse princípio ocorreu, não conseguimos precisar. Pode ter sido longas eras antes de Deus preparar esse mundo para a moradia do homem, mas o mundo não é autoexistente, foi criado por Deus, surgiu da vontade da palavra do Criador onisciente. Quando ele começou a colocar este mundo em ordem, o mundo estava envolto pela escuridão, estava reduzido ao que chamamos de falta de um termo melhor, caos. É essa exatamente a condição de toda alma humana quando Deus começa a trabalhar nela por sua graça. Ela é sem forma e vazia de todas as coisas boas. E esta é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Gênesis. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. A voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Minha alma, agora que chegar a viração do dia, retire-se por algum tempo e escute atentamente a voz do seu Deus. Ele está sempre pronto para falar com você quando estiver pronto para ouvir. Caso haja alguma lentidão em comunicar, não vem da parte dele, mas inteiramente de você. Pois ele está à porta e bate, e seu povo simplesmente abrir, ele se alegrará em entrar. Mas em que estado está meu coração que repousa no jardim de meu Senhor? Posso arriscar na esperança de que está bem podado, regado e dado frutos para ele? Senão, ele terá muito que repreender. Mas ainda assim oro a ele que venha sobre mim, pois nada tão certamente levar meu coração à condição de retidão como na presença do sol da justiça, que traz cura em suas asas. Vem, ó Senhor, meu Deus, minha alma, te convida sinceramente e espera pelo Senhor ansiosamente. Vem a mim, ó Jesus, meu amado, e planta flores frescas em meu jardim, como as que vejo florescendo, tão perfeitas em teu caráter incomparável. Vem, ó meu Pai, tu que és o esposo e lidas comigo em tua ternura e prudência. Vem, ó Espírito Santo, e cobre toda a minha natureza com orvalho, com as ervas, como as ervas são agora hidratadas, como o orvalho do anoitecer. Se Deus falasse comigo, fala, Senhor, pois teu servo ouve. Se ele caminhasse comigo, estou pronto para entregar todo o meu coração e toda a minha mente a ele. Qualquer outro pensamento é silenciado. Estou apenas pedindo aquilo que ele se deleita em dar. Tenho certeza que ele será tolerante em seu relacionamento comigo, pois me concedeu seu Espírito Santo para habitar comigo para sempre. Doce é o fresco crepúsculo quando todas as estrelas parecem como os olhos do céu e o vento refrescante é como um alento do amor celestial. Meu Pai, meu irmão mais velho, meu doce consolador, fala agora em bondade, pois abristes meus ouvidos e não sou rebelde. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós só teremos o devocional do dia lá no Instagram, porque é aqueles dias que o livro base é o mesmo, no caso, o livro de Salmos. Então, nós voltamos aqui no sábado, que na sexta teremos também o devocional do dia. Então, nós voltamos aqui sábado entre 8 e 9 horas. Então, eu espero você lá no Instagram ou no próprio YouTube. Depois eu disponibilizo. Então tenha um bom resto de semana para você que me acompanha no TikTok. Um bom resto de quarta-feira. Que Deus te abençoe. Amém, amém, amém.